Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Olá, Vivi! Tudo bem? Qual é o sinal para editorial? Muito bem, te convido então a conhecer os objetivos desta aula. Ler e interpretar trechos de editoriais, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato e estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Você já leu um editorial em sua vida acadêmica? Sabe qual a finalidade deste gênero textual? Reconhece os elementos constitutivos específicos desse texto? Claro que já, certamente já. Vamos conhecer então o editorial publicado no O Popular, Educação e Emprego. Te convido a essa leitura. Em épocas de encolhimento econômico, as pessoas mais afetadas pelo desemprego são aquelas que possuem formação intermediária. Enquanto as pessoas com pelo menos o ensino superior completo no currículo sofrem menos esses impactos, mas o contrário também é verdade. Quando um setor se aquece, a ausência de formação específica igualmente oferece obstáculos à ocupação das vagas abertas pelas empresas. Mais uma vez, ganha quem tiver melhor preparado, inclusive para ofícios de média qualificação. Reportagem na edição de fim de semana traz em si uma notícia animadora. O polo confeccionista goiano acelera as vendas de forma consistente. Mas o ritmo dessa escalada tende a arrefecer pela falta de mão de obra qualificada para a produção de roupas. Há também uma questão geracional. Jovens têm cada vez menos interesse na operação de máquinas de costura, coração dessa indústria. Daí a escassez de trabalhadores. Há aí um desafio para que a educação, tão vilipendiada na pandemia, busque soluções mais ágeis e pontuais. Afinal, a formação ideal é aquela que assegura ao indivíduo a capacidade de continuar a aprender ao longo da vida para que ele se adapte às mudanças incessantes. Está disponível no popular.com, né? Então aqui para você ler mais, se você quiser, a respeito do editorial. Chegamos com isso à nossa atividade 1 e a proposta é: releia. Em épocas de encolhimento econômico, as pessoas mais afetadas pelo desemprego são aquelas que possuem formação intermediária, enquanto as pessoas com pelo menos o ensino superior completo no currículo sofrem menos esses impactos. Pergunto: qual elemento textual indispensável é possível reconhecer na introdução do texto? O que, argumentativamente, esse elemento defende? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei a gabaritar contigo a questão. Então, perceba, em épocas de encolhimento econômico, as pessoas mais afetadas pelo desemprego são aquelas que possuem formação intermediária. Então, na introdução, nós já percebemos o quê? A tese do texto, né? E aí segue o texto. Enquanto as pessoas com pelo menos o ensino superior completo no currículo sofrem menos esses impactos. Então, como o artigo é de opinião, né? O que a gente nota aqui? Esse elemento textual é o ponto de partida para a argumentação. Assim, os argumentos que serão apresentados no texto se relacionam com a tese. Qual é a tese? As pessoas mais afetadas pelo desemprego são aquelas que possuem formação intermediária. Chegamos com isso também à atividade 2. E olha a proposta. Releia esse trechinho. Há aí um desafio para que a educação tão vilipendiada na pandemia busque soluções mais ágeis e pontuais. E eu tenho letra a seguinte questão. Considerando a estrutura textual do editorial, a passagem corresponde a qual parte do texto? Na letra B, quais são os valores defendidos por este editorial? Na letra C, juntamente com 2 colegas, então convide alguém para fazer contigo, discutam sobre a educação estar como? Vilipendiada na pandemia. Vocês concordam? Apresentem argumentos, conversem, façam, que eu já volto conferir contigo. É rapidinho. Olá, eu falei que voltava rapidinho, conversaram, chegaram a uma conclusão? Vamos gabaritar então. Há uma proposição que articula educação e emprego, já anunciada no título. Então, do ponto de vista estrutural, esse recorte corresponde à conclusão do texto. O editorial sempre ostenta uma visão de mundo, é através dele que conhecemos os valores de uma empresa de comunicação. Para esta, a educação é um valor e uma solução. E na 3, quando eu te perguntei aqui, quais são os argumentos, se você concorda, né, e discutiu com o colega, você tem que apresentar argumentos válidos nessa discussão, né? Então, recorte aí e verifique com seu colega. A vida como valor supremo. Então, à tarde da redação. Todo e qualquer projeto em defesa da vida, com valor supremo, merece comemoração dos cidadãos, como é o caso do Junho Verde, já aprovado no Senado e agora indo para apreciação na Câmara Federal. Espera-se dos deputados idêntica sensibilidade a colegas parlamentares, visando a aprovação
considerando a importância da proposta elaborada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Seria anual e sempre no sexto mês a campanha desenvolvida mediante atuação conjunta dos poderes públicos nas esferas federal, estadual e municipal, com o objetivo de educar a população. Autor da matéria, o senador Jacques Wagner destacou a sintonia entre o discurso do Papa Francisco e a necessidade do Brasil alinhar-se à dimensão da pauta ambiental em escala planetária. A atividade 3, então. Releia. Seria anual e sempre no sexto mês a campanha desenvolvida mediante atuação conjunta dos poderes públicos nas esferas federal, estadual e municipal, com o objetivo de educar a população. Converse com esse colega que você já está conversando desde o exercício anterior e responda essa seguinte questão. Se quiser, pode trocar de colega? Pode sim, a prof deixa. Então, olha só. Como o editorial se refere a esse projeto de lei ao longo do texto? Perceba. Como esse projeto de lei pretende transformar a vida da população? Conversando, dialogando, que eu já volto. Faz aí! Voltei, você já conversou com o teu colega, já visualizou uma resposta, já fizeram anotações? Ótimo! Então, o que eu te pedi? Como o editorial se refere a esse projeto de lei ao longo do texto? E a outra questão, como esse projeto de lei pretende transformar a vida da população? Então, Junho Verde é o nome popular desse projeto de lei. Mediante o quê? A atuação conjunta dos poderes públicos nas esferas federal, estadual e municipal. O objetivo é educar a população. Perceba que ele pega na esfera federal, Brasil como um todo, na estadual, o teu estado, e na tua cidade, porque ele pega a esfera municipal também. E aí eu te pergunto, como esse projeto de lei pretende transformar a vida da população? Então, o objetivo é educar a população e fazer o quê? Recuperar a imagem de um país vocacionado para a grandeza. De que maneira? Recusando as agressões e a biodiversidade dos últimos anos. Essa que é a ideia aqui, né, de transformar a vida das populações. Continuamos a leitura. Considerando o paradoxo entre desenvolvimento econômico sem critério de sustentabilidade e a destruição do meio ambiente,
serão utilizados meios didáticos de viabilizar o conhecimento. Embora o trato de tão relevante questão deva caracterizar-se por ações cotidianas, durante todo o ano, a identificação da estratégia junina teria o condão de atuar positivamente sobre os outros 11 meses. A justificativa para a escolha se deve ao fato de ser comemorada a Semana Nacional, o Dia do Meio Ambiente, o Dia dos Oceanos e o Dia do Combate à Desertificação. Todas as datas nesse mesmo período mensal. Nessa perspectiva, seriam divulgados valores voltados para o consumo consciente, gestão de resíduos sólidos, redução do lixo nas águas, reflexão crítica contra o desmatamento, proteção da fauna nativa e controle das causas de mudanças climáticas. A doutrinação poderia reduzir o impacto na sociedade civil de narrativas voltadas para a destruição da fauna e da flora sob pretexto, então, de lucros exorbitantes desprovidos de cálculo prudencial. Alinha-se assim o Brasil às expectativas de recuperação da imagem de um país vocacionado para a grandeza, recusando-se às agressões à biodiversidade, como vem sendo registrado nos últimos anos. Então, esse texto está disponível aqui, à tarde UOL, opinião, e você pode estar verificando o texto como um todo, se assim você desejar. A atividade 4, vamos lá? Então, olha só, eu peço que você releia esse trecho. Embora o trato de tão relevante questão deva caracterizar-se por ações cotidianas, durante todo o ano, a identificação da estratégia junina teria o condão de atuar positivamente sobre os outros 11 meses. Duas questõezinhas. Questão A. Qual o efeito de sentido das palavras em destaque? Elas poderiam ser substituídas por outras? Sem comprometer os sentidos? Quais? Então, eu tenho destacado embora e condão. Está em negrito aqui no texto. Na letra B, juntamente com um colega, discutam a proposição feita e se concordam com ela, argumentem. Então, você percebeu que hoje sempre você tem que ter um colega para discutir, para argumentar, seja presencialmente ou virtualmente, Procure fazer isso sim, para você ter uma argumentação e ele contra-argumentar contigo, Para dar certo aqui a proposta, de análise dessa proposição. Faz aí, eu volto já já, é rapidinho.
Voltei. Claro que você já argumentou com o seu colega, já viu o que ele pensa, o contra-argumento, argumento favorável, argumento contrário. O que é importante numa argumentação, né? Você levantar os pontos acerca da tese aqui apresentada, do que se está pedindo. E eu pedi, para você discutir a proposição feita, se concordam. E qual é a proposição, né? Então, nessa proposição, defender o fato de que as ações são para quem? Para a preservação. E elas devem ser como? Diárias e devem recorrer o ano todo. Então, concordando ou não com o projeto Junho Verde. Retomando a letra A, nós vamos ver aqui destacado quem? Embora. Embora é uma conjunção. Mas que tipo de conjunção? Qual é o significado dela? Embora o trato de tão relevante. É uma concessão, é uma conjunção concessiva. Então, ela articula as orações que se seguem, ou seja, os termos desse longo período composto. É uma conjunção concessiva e o que ela faz? Ela relativiza a oposição semântica apresentada. Qual é a oposição semântica? Ações cotidianas versus a estratégia junina. Olha aqui no texto. Embora o trato de tão relevante questão deva caracterizar-se por ações cotidianas. O que são ações cotidianas? São ações diárias do dia a dia. Durante o ano todo, então ao longo de 12 meses, a identificação da estratégia junina, ou seja, no mês de junho, teria o condão de atuar positivamente sobre os outros 11 meses. Eu te perguntei sobre a palavra condão, se poderia ser substituída. Então, embora poderá ser substituída por ainda que. Ainda que, embora, contudo, todavia. São as conjunções que eu posso usar nessa substituição. Não está fechada essa resposta. E aí o que mais? Condão por faculdade, capacidade ou poder. Então, teria o poder de atuar positivamente, tá? Então, teria a faculdade de atuar positivamente. Perceba que quando eu uso conjunções, importante que eu perceba aqui, que ela está articulando as conjunções, mas qual é o sentido dela? É uma concessiva, é uma concessão. Então, embora, né? Ainda que o trato de tão relevante questão deva caracterizar-se por ações, né? Ficaria assim o texto. Percebeu? Ótimo. E nessa argumentação, você deve ter visto com o seu colega o quê? A defesa das ações para preservação tem que ser de que maneira? Só de vez em quando? Não, né? Um dos principais argumentos que você deve defender é o quê? Que a preservação é diária, a todo momento, né? O simples ato de eu não descartar a água em qualquer lugar, mas sim reaproveitá-la, eu já estou preservando um rio, por exemplo. Mas é só um copinho. Não, eu tenho que fazer isso cotidianamente e insistentemente. Quando falamos de preservação, né? Eu não posso, hoje eu vou preservar, hoje é terça. Não, não dá. Hoje é mês de outubro, eu vou preservar. Não, isso, segundo o texto aqui, a proposta tem que ser diário. Então, atente-se para esses detalhes. O que aprendemos? Lemos e interpretamos 2 editoriais, discutindo questões sobre educação e meio ambiente. Aprendemos um pouco mais sobre o sentido produzido por algumas palavras. Por exemplo, o sentido produzido pela palavra, embora, né? Que ela está articulando aqui o quê? Uma concessiva. Então, esse que é o sentido. E debatemos sobre temas produzindo argumentação. Eu solicitei que você debatesse sobre o projeto e a preservação da natureza. Neste vídeo, falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.